Pemba tem que ver com água, porque Pemba é uma cidade que é uma baía. Dizem que é a terceira maior baía do mundo. A cidade moçambicana e sede de município é capital da província de Cabo Delgado. Até o ano de 1976, tinha o nome de Porto Amélia, em homenagem à última rainha portuguesa, a Rainha Maria Amélia. A região possui grandes jazigos de gás e petróleo, o que tem gerado interesse em empresas estrangeiras que pagam baixos salários para a extração do material. A população é jovem, 42% abaixo dos 15 anos de idade. Na sua grande maioria, retiram seu sustento da agricultura. Logo cedo, as famílias se deslocam para as machambas, que são roçados familiares. A atividade pesqueira também é desenvolvida nas regiões. Ela se desenvolve ao longo dos rios, lagos, lagoas, no interior e na costa do Oceano Índico. O meio de transporte rodoviário coletivo mais comum são os chapas. O número de pessoas sobre a carroceria varia de acordo com a necessidade. Conforto aqui não tem a última palavra. O verbo mais conjugado é necessidade. Realidades próprias de um país com uma independência de 43 anos e que é governado pelo mesmo partido ao longo destas 4 décadas. Na província, como em toda Moçambique, existe a carência de estradas pavimentadas. O povo de Moçambique, como em geral o povo africano, é um povo muito acolhedor, em primeiro lugar. Um povo muito acolhedor. Um povo muito guerreiro. Guerreiro no sentido de que um povo que enfrenta muitas dificuldades. Aos poucos, a partir da década de 1950, mas especialmente 60, começam as independências dos países africanos. Então, um país, depois o outro. Moçambique alcançou a sua independência em 1975. Por isso nós temos um pouquinho menos de 44 anos de independência. Então o povo é um povo guerreiro nesse sentido, um povo que passou por muitas dificuldades e muitas situações de independência foi com guerra contra os colonizadores. Nessas guerras morreram muitas pessoas, não é? Depois Moçambique passou por uma segunda guerra, uma guerra civil, entre os próprios moçambicanos. Apoiadas por gente de fora, por outros países. Nessa guerra interna, morreu mais de 1 milhão de pessoas, morreram mais de 1 milhão de pessoas. Então, o sofrimento desse povo é muito grande. Não existe uma família em Moçambique que não tenha perdido o pai, pessoas em Moçambique que não tenham perdido o pai, o avô, o tio, o irmão, o filho, o marido na guerra. Resiliência é uma das qualidades dos cidadãos de Pemba, assim como a árvore tão característica na região, o embondeiro, que se apresenta com troncos largos e fortes, que resistem à seca, com uma grande capacidade de armazenamento de água,
tão necessária para os tempos de seca e que possui ainda a capacidade de gerar um fruto doce. A semelhança entre a árvore respeitada por aqui e este povo é visível. Apesar das dificuldades do racionamento de água e alimento, os olhares fortes expressam a profundidade de suas raízes e história. Então eu diria assim que é um povo que tem muita força, por ter passado por tudo que passa, assim mesmo é um povo alegre, é um povo dinâmico, é um povo acolhedor, é um povo que tem no seu sangue a música, a dança, o teatro, não é? As crianças cantam, se você encontra um grupo de crianças, eles cantam a 4 vozes, é uma coisa impressionante. Não aprenderam com nenhum maestro, com nenhum professor, mas eles têm o canto no sangue, cantam a 4 vozes. Às vezes, nas aldeias, você encontra crianças indo para a escola, 4, 5 meninas ou meninos, cantando a vozes. Inserida nesta realidade se encontra a Igreja Católica. A diocese foi criada em 1957. Compreende uma área de aproximadamente 82.625 km², quase do tamanho de Portugal, com uma população de cerca de 2 milhões de habitantes, dos quais 30% são católicos. A Diocese de Pemba, ela tem ainda uma fundação portuguesa antiga. Os portugueses estiveram aqui até a década de 1970. Até ali o Moçambique era uma província ultramarina de Portugal, de colônia para província ultramarina. Aqui é a região dos Macuas, uma população africana local que tem uma língua própria, uma cultura própria. Pois bem, essa igreja, portanto, aqui já tinha recebido missionários. Mais cedo do que os cristãos, aqui chegaram os muçulmanos. Os muçulmanos estavam aqui já antes dos portugueses, mas os portugueses conseguiram colocar o pé também no meio da população muçulmana e aqui formaram comunidades da igreja, de modo que na época colonial aqui tinha dioceses, tinha presença de bispos, tinha presença de paróquias, missionários por toda parte. E também aqui a região de Pemba, a maioria das cidadezinhas e das paróquias já tinha padres missionários, mesmo na época dos portugueses aqui. Os jovens vão bater palmas para todos os cristãos que estão aqui rezando conosco, né? Muito bem. Dom Luiz Fernando Lisboa, da Congregação Passionista, após alguns anos em Moçambique como missionário, foi nomeado bispo da Misericórdia para Pemba, um pastor inserido nas realidades de fé, sociais e políticas. Nós queremos ser santos, e todos nós podemos ser santos. A minha vinda foi assim, como nós não tínhamos gente suficiente, eu insisti muito com o meu superior provincial para vir, para conhecer a realidade, para depois voltar e falar para os meus irmãos passionistas sobre a missão, sobre a possibilidade de virmos para cá. Quando eu cheguei aqui, eu vim morar na casa do bispo, porque eu vim sozinho como congregação, nós não tínhamos aqui ainda uma comunidade. E o bispo, um mês depois, foi transferido. Ele foi nomeado arcebispo de uma outra diocese, então eu fiquei na casa do bispo, ajudando a coordenar quase a casa, porque não havia outro padre na casa do bispo, assumindo várias tarefas que não eram minhas, que eu nem sabia como fazer. E permaneceu servindo a igreja moçambicana dentro das diversas realidades que lhe eram apresentadas. E eu queria, de alguma forma, conhecer a saúde e a educação, que eu sempre ouvia falar que eram os 2 pontos fundamentais aqui na África. O que eu fiz? Durante os 3 meses que eu fiquei ali no hospital, eu fazia penso, aqui chama penso, que é curativo. Fazia curativo, pé, mão, cabeça, curativo era comigo. Os enfermeiros faziam outras coisas e eu fazia curativo. E fazia limpeza na enfermagem. Depois de 6 meses voltei ao Brasil para contar a experiência para os meus colegas passionistas. Tivemos lá um capítulo da congregação, voltei para cá
E acabou sendo eleito bispo da Diocese de Pemba. Foi no ano de 2013 e a nomeação foi feita pelo Santo Padre o Papa Francisco. Atualmente, a Diocese de Pemba é uma diocese que tem uma relativa estrutura, precisa criar ainda uma porção de paróquias. Tem paróquias muito grandes, com mais de 100, até com mais de 150 comunidades, que seriam capelas, espalhadas pelo vasto interior. Só para ter uma ideia, territorialmente a Diocese de Pemba tem o tamanho da metade do estado de São Paulo. E no estado de São Paulo inteiro nós temos 42 dioceses. E aqui uma diocese tem o tamanho da metade do estado de São Paulo. Por isso tem muitas comunidades espalhadas por este vasto território e onde seria necessário criar mais paróquias. Por aqui os desafios pastorais são muitos. Há escassez de padres, apenas 28 sacerdotes locais, para atender todo o estado. Falta de material para o atendimento da população, especialmente carros, para os padres atenderem suas paróquias, que têm entre 80 e 150 comunidades cada uma. Por isso, Dom Luiz fez um apelo à sua arquidiocese de origem, já que foi padre em Guarulhos, São Paulo. Mas de maneira toda especial, o Regional Sul 1 da CNBB, que corresponde às dioceses do estado de São Paulo, abraçou então esta missão, procurou dar resposta concreta a este apelo de ajuda missionária. E eu escrevi uma carta, assim, um pouco chorosa para os meus irmãos bispos, dizendo, olha, eu trabalhei a maior parte da minha vida nesse regional, em São Paulo. Então eu preciso do vosso apoio, o regional precisa me apoiar. A necessidade de sacerdotes, de religiosos, de pessoal missionário leigo, por outro lado, de recursos também para sustentar a missão, uma vez que a Diocese de Pemba em si é uma diocese que não tem muitos recursos e, portanto, também ele apelava para que as dioceses não só pensassem no envio de pessoal missionário para a Diocese de Pemba, mas também na disponibilização de recursos, de dinheiro para a sustentação do trabalho desses missionários. Não apoiar a mim como bispo, apoiar o povo, né? Assumir aqui algum trabalho, alguma paróquia. E a resposta do regional foi magnífica. O Regional São Paulo considerou, levou para a Assembleia dos Bispos essa carta e eu recebi de vários bispos uma palavra de apoio. Olha, nós vamos te apoiar, vai chegar o momento, e de fato esse momento chegou. Agora o regional tem 3 paróquias aqui na diocese, assumiu 3 paróquias. Quero agradecer e louvar o bom Deus pelo acolhimento, por esta comunidade, por esta missão. Estou muito feliz, muito alegre que eu tenha aprendido esse salão. Resposta dada com generosidade pelo Regional Sul 1 da CNBB. 3 sacerdotes foram enviados e, junto com eles, 2 diáconos provisórios, 1 religioso, 3 religiosas, 2 leigas e 1 leigo. O Regional Sul 1 da CNBB já investiu quase R$1 milhão nos projetos assumidos. A Igreja Católica é grande motivadora do que ela chama de missionários adigentes. O decreto diz que a Igreja é enviada por Deus a todas as pessoas para ser sacramento universal de salvação e que, obedecendo à ordem de seu fundador Jesus Cristo, procura incansavelmente anunciar o Evangelho a todos os homens. Este Evangelho que consiste em dignificar o homem. E há alguns missionários que têm essa vocação especial, a vocação adigentes, a vocação além das fronteiras, ir ao encontro de outras realidades, sejam realidades existenciais, sejam realidades geográficas. Então, se alguém tem essa vocação da missão adigente, de ir ao encontro, de ir além das suas fronteiras, deve estar em sintonia com a sua diocese, com a sua igreja, com o seu bispo, com a sua congregação e tentar dar esse passo.
Papa Francisco tem acentuado em seus discursos que o homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida socioeconômica. Diz ainda que os desafios que o mundo enfrenta nesses momentos são muitos e complexos, que a humanidade tem se confrontado com situações difíceis que não só afetam os desamparados e esquecidos, mas que ameaçam o futuro de toda a humanidade. E os homens de fé não podem ficar indiferentes a estas ameaças. Este é um desafio grande. Os que vêm para cá precisam sim entrar e pôr os pés no chão aqui. Entrar no meio desse povo, sem pretensão, sem áreas de superioridade, colocar-se a serviço desse povo, procurar entender, estar junto e pouco a pouco assim também acolher as muitas coisas boas que aqui tem e compreender, digamos assim, as muitas dificuldades, desafios, carências que precisam ser enfrentados, inclusive do ponto de vista também da evangelização, do ponto de vista religioso. É um povo que sofreu com guerras e hoje o povo continua a sofrer porque a África é um continente muito rico em recursos naturais. Moçambique é muito rico em recursos naturais. Lembrando que a África tem 55 países. Então, muitos países têm recursos naturais impressionantes. Só Moçambique, eu poderia aqui enumerar muitos recursos naturais. Aqui, eu vou falar da nossa província. Na nossa província de Cabo Delgado, temos petróleo, temos gás, que dizem que é a maior contingente de gás da África, aqui na nossa província. Temos ouro, temos rubi da melhor qualidade, temos pedras semipreciosas, temos grafite, já temos aqui 2 empresas de grafite da melhor qualidade, temos mármore e outros recursos tantos, madeira nossa, que já foi levada pelos chineses especialmente. Nós estamos passando por uma segunda colonização, que é essa dos recursos naturais. Muitas empresas multinacionais que têm atuado aqui e que têm deixado o povo numa situação muito difícil, porque apropriam-se de terras, de grandes quantidades de terra, e o povo, sobretudo os mais pobres, vão sendo levados ou expulsos para zonas mais recônditas. E então nós temos aí como igreja atuado nesse sentido de acompanhar todo esse processo para que o nosso povo sofra menos. Não é que nós tenhamos poder, mas pelo menos nós podemos falar, nós podemos emprestar nossa voz para que o povo fale, para que o povo grite a sua dor. Os rostos destes missionários revelam a alegria do serviço, do ir ao encontro. Dona Helena, que é viúva, mãe e avó, tem se dedicado a serviços ordinários, as doses diárias de amor que alimentam aqueles que precisam de força para tocar em frente à missão. É uma história bem longa, começa com mais ou menos uns 15 anos atrás, quando eu comecei a participar de encontros do Regional Sul 1, o Comire. Com aqueles testemunhos daquelas pessoas que tinham feito essa experiência fora, eu também queria fazer a mesma coisa, mas um fato que mais me marcou mesmo foi a questão da criança, né? de um menino pré-adolescente que não se sustentava com um saco muito grande, parecia tênis, sapatos assim, que alguém colocava em sua cabeça
e ele não se aguentava de ficar em pé e alguém escorava ele no muro para poder ele se firmar e carregar aquilo lá. Então isso me marcou profundamente, essa história, desse trabalho infantil que tem aqui. E estes rostos? Eles encantam os que por aqui passam, assim como nós ficamos encantados ao nos depararmos com tantas manifestações de carinho. Aqui não se fixa o olhar para o que não se tem. A falta de recursos gera um processo criativo. Como o futebol tem espaço privilegiado no coração dos moçambicanos, a bola é produzida com material disponível. Pneus se transformam em brinquedos. A música é o tempero saboroso do dia a dia. Uma faculdade a céu aberto, que atrai os olhares destes missionários que não conseguem ficar indiferentes a tantos estímulos. São corações que batem no mesmo compasso, num ritmo repleto de esperança. Pé na estrada. É chegada a hora de enfrentar as realidades cotidianas. Exigências de um sim sem poesia, beleza e palcos. Um eis-me aqui muitas vezes dado no escondimento do servo que segue os passos de Cristo. Por vezes os passos são longos, intensos, cheios de determinação. Às vezes estes passos são mais lentos, cansados, porém perseverantes. A poeira não consegue embaçar a visão destes homens e mulheres que se dedicam à causa do amor. Na Diocese de Pemba, traços de destruição e fome, resultado da passagem do ciclone Kenneth. Vamos até a vila de Chibuabuare, uma das regiões mais pobres do distrito, às margens da Baía de Pemba. As fortes chuvas geradas pelo ciclone passaram pelo local, deixando pessoas desabrigadas. Uma população que já vive com pouco recurso e que precisa da ajuda da igreja para a reconstrução de suas casas. Foi um dos bairros mais atingidos, o bairro de Chibuabuare. Os danos materiais e humanos foram elevados. Morreram aqui algumas famílias e também se estima que terão sido destruídas total ou parcialmente cerca de mais de 3.000 casas por aí. Portanto, mais de 3.000 famílias perderam tudo o que tinham. No bairro encontramos pessoas que sobrevivem com muito pouco. Por vezes, eles fazem uma única refeição por dia, como é o caso do senhor Mariano. Chegamos em sua casa por volta de meio-dia e ele ainda não tinha o que comer. Perguntamos sobre seus sonhos e a resposta mostrou o desejo de um futuro melhor. Eu, quando fico assim, rezo para ter uma vida sã, uma futura vida e uma vida depois daqui para outro mundo, viver em boas condições como os outros vivem.
Maria Manuel é uma mulher alegre, bonita, gosta de música e nos acolheu propagando nossa presença dentro do bairro feito de cabanas de pau a pique. Em casa da minha amiga, estamos aqui sentados junto com o Branco. Porém, é uma mulher solitária, que enfrenta os desafios diários sem apoio e sem recursos, já que a mulher vive numa sociedade onde são subjugadas. Tenho mãe, não tenho pai, não tenho irmã, não tenho avô, estou eu sozinha no mundo. Sonhar, precisar de ter, mas não consigo nada. Só precisa ter a casa, ter tudo, mas não tem. A língua é um fator determinante. O português é a língua oficial do país, mas nas aldeias, a herança linguística deixada pela colonização portuguesa não foi aprendida. Cada aldeia tem seu dialeto, somando na região um total de 5. Porém, as mais comuns são o Maconde e o Macua. Empenhar-se para que a comunicação aconteça é um dos desafios destes missionários. A língua os aproxima do povo. Muito bem, temos aqui também esse jovem também que é ancião de uma zona. Nós todos sabemos que a África foi repartida, não é, de uma forma injusta há décadas atrás, há muito tempo atrás, e por isso que alguns países são de língua inglesa, outros de língua portuguesa, outros de língua francesa. Então a África foi retalhada e dividida entre os países da Europa. Então foi aquilo que nós chamamos de colonização. E então o povo sofreu com isso, porque foram separadas famílias, foram criados países, estados, não é, que separaram povos. São duas populações africanas muito grandes que têm uma cultura própria, uma língua própria, são etnias diferentes, além de outros grupos menores que também têm língua própria. E pouco a pouco, sim, os missionários vão comunicando, vão ajudando a partir também de nossas visões e de nossas contribuições. Quando o missionário chega e ele começa a balbuciar algumas palavras na língua local, o povo fica muito feliz. Qualquer cumprimento que você faça, uma palavra que você fale na língua deles, eles aplaudem, ficam felizes porque veem o seu esforço para se aproximar mais deles. Quanto melhor você falar a língua, mais próximo você vai estar do povo. Eu acredito que aqui, como em outros lugares, os missionários precisam ter paciência, precisam ter muita compreensão, abertura, empatia, capacidade de solidariedade e de se colocar junto da população de maneira muito aberta, muito fraterna. Dando continuidade à nossa missão, serão quilômetros de peregrinação pela diocese. A paisagem é cheia de novidades. Vamos descobrindo como funciona o comércio local, que aglomera um grande número de pessoas. Os alimentos são expostos ao sol e convivem com lixo. A terra marrom e avermelhada gera uma neblina quase que constante. Nossa primeira parada será na cidade de Metoro. Vamos ao encontro de Patiri Naroni, que em Macua significa Padre Barbudo. Eu não tenho hoje companheiros de missão. Vieram outros para cá antes, adoeceram, tiveram que retornar. Mas eu não estou só. Eu sempre tenho alguém do povo para rezar comigo. Eu encontrei uma família aqui. Tenho as irmãs que não me deixam só. Estamos sempre juntos na oração. E isso faz toda a diferença, porque sem a oração não há missão.
Há muitas pessoas que perguntam, mas é aqueles grupos, as ONGs e organizações, eles vêm, fazem um bom trabalho, só que cansam muito. O que nos dá ânimo para levantar a cada dia não é o sol que queima, que esquenta demais e faz a gente sair da cama, não. É o calor de Deus, é a luz de Deus que nos faz levantar. Padre Adriano, natural de São Paulo, chegou em terras moçambicanas em janeiro de 2018. O que me sustentou aqui em tantos momentos aqui foi a oração. O anjo da guarda de Metoro tem trabalhado muito. Eu sei que não é pelos meus méritos, é pela graça de tantos irmãos que têm rezado pela missão. Espero que outros ainda ajudem para que esse anjo possa cuidar de tantas crianças, tantos filhos, tantos pobres e doentes que temos por aqui. O sacerdote da Diocese de Jundiaí cuida atualmente da paróquia dedicada a Cristo Rei, que guarda a dedicação e a entrega de muitos missionários que passaram por aqui. Por dentro, ela tem um formato de barco. Do alto, formato de cruz. Símbolos que representam a Igreja de Cristo sendo conduzida por um amor de entrega total. Sempre a primeira ideia é da gente trazer alguma coisa de fora, fazer algo novo, mas poder ver que nesse chão tão seco aqui de África crescem as maravilhas de Deus, cresce um povo santo. Isso ajuda muito. Isso me ajudou demais a poder depois ver os outros detalhes da cultura que não são tão difíceis. Ao fundo da igreja, revela-se os efeitos da malária em missionários estrangeiros. Este é o túmulo de uma irmã brasileira, que não resistiu à enfermidade e que faleceu no ano de 2014. Memória de uma vida doada. Nós precisamos de muita oração em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar, para dar forças aos nossos missionários, para que não fiquem doentes, porque a doença é um problema sério aqui na região. Então é preciso que Deus possa nos ajudar. Então as orações, as intercessões de todos é muito importante. Então, dobrando o joelho, você ajuda na missão rezando por nós. A paróquia conta ainda com um centro de medicina alternativa. Nas plantas se busca respostas para os dramas de uma população pobre e carenciada. Com a medicina alternativa, nós tentamos colaborar, né? Deus que cura, nós que colaboramos. E segundo o que cada pessoa vai precisando, né? Há pessoas que chegam como último recurso ao centro, que às vezes fica superlotado, né? E há dias em que tem poucas pessoas, mas quando chegam, muitos chegam em estado avançado, ou com cancro, ou com HIV, ou outras doenças que são muito mais fortes que nem no hospital conseguiram ter algum resultado, né? Então chegam, nós damos, depende das pessoas também, né? Há pessoas que não têm recurso mesmo, né? Não tem dinheiro, então tentamos ajudar e a medicação em folhas ou tinturas ou comprimidos que damos de graça, né? Há outras pessoas que colaboram algo, né? Porque as terapias não se pide colaboração nenhuma, só que nos ajudem em a elaboração dos produtos, que seriam as plantas para fazer as tinturas. A celebração eucarística é vivida com intensidade, onde gestos, danças, movimentos, palmas compõem toda a liturgia.
Para cada momento, há um gesto que configura o ato litúrgico, numa expressão de reverência, zelo e cuidado com a presença de Jesus. No ofertório, é trazido ao altar aquilo que se tem para oferecer a Deus em louvor à providência divina que permeia esta terra de tantas necessidades. Aqui se apresenta o fruto do plantio e da colheita. A procissão segue embalada em movimentos e ritmo. Aquilo que é ofertado é dado com alegria e permeado de gratidão. Uma celebração vivida com respeito, pois Cristo é o centro da vida do homem. Seguimos nossa peregrinação. No caminho, uma parada rápida na vila de Saluê, na Congregação dos Santos Anjos. Aqui eles falam macuo. Os Makua são descendentes de um grande povo banto, originário da região centro-africana, região de grandes lagos e de florestas. Eles migraram para a região da África Austral à procura de terras férteis. Fomos conduzidos pela irmã Bélgica. As longas distâncias se faz a pé. Vamos caminhando e em busca da represa de água. Os sinais que encontramos pela estrada de chão nos revelam que já estamos próximos. Aqui se tem faculdade de subsistência. É preciso equilibrar os baldes, bacias e garrafas. E nada melhor que uma rodilha feita com arte e habilidade. Mesmo com as dificuldades, esta vila é bem-aventurada, pois mesmo precisando retirar água para as necessidades básicas, eles têm onde encontrar o líquido precioso, o que não é comum em outras regiões. Continuando nossa peregrinação, vamos para Mazese, que quer dizer preguiçoso. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Quem vai nos conduzir será o Padre Salvador, um sacerdote carismático, acolhedor e enculturado na realidade de seu povo. Quanto à enculturação, eu creio que é um processo evolutivo, porque a gente consegue receber algumas orientações de como entrar no processo, mas a cada dia que a gente vai conhecendo a realidade histórica, a cultura, a gente vai aprendendo a entrar cada vez mais dentro da dimensão cultural. Um dos traços característicos das celebrações religiosas nas aldeias é a separação entre homens e mulheres. O homem possui a precedência. Os bancos são para eles. Os lugares restantes são oferecidos às mulheres. As mães sentam com seus filhos no chão, de modo a dar-lhes assistência e para amamentar os menores. A cultura, eu creio que é algo essencial de cada povo, porque sem conhecer a cultura, nós podemos ferir a cultura das pessoas, querendo impor uma outra cultura que não são a delas. E o missionário de Deus, a missionária, precisam, antes mesmo de servir o povo de uma cultura, precisa antecipadamente conhecer um pouco dos hábitos, dos costumes, do jeito próprio de cada cultura, para melhor poder chegar sem ofender, sem ferir, sem querer exigir, para melhor poder então
perceber aquilo que a cultura também contribui e colabora para a evangelização. A paróquia dedicada a Nossa Senhora da África ainda não tem um templo físico. O que marca o local sagrado é uma choupana. A imagem de Nossa Senhora traz os traços deste povo, traços intensos, cheios de força, pessoas resilientes que insistem em continuar caminhando nas estradas pedregosas. Para mim, tudo tem que ser um ato de amor. O amor, quando colocamos amor em tudo, tudo se torna leve, se torna suave. E sem amor não é possível ser missionário, sem amor não é possível permanecer, ficar, caminhar junto com as pessoas e com a realidade. Então, o amor é o que dá o toque especial. O sacerdote nos conduz até um poço artesiano, de onde se tira água para as necessidades mínimas do dia a dia. Aqui, o mineral que gera vida é escasso e deve ser usado com responsabilidade por todos. Eu agradeço também bastante pelos trabalhos que o pároco está nos a desenvolver e dizer que o pároco aqui presente, como está aqui presente conosco, e a comissão e a missão assim nos ajude a sermos cristãos de amor e termos a fé. E eu disse que cada vez mais sejamos sempre visitados, assim que vamos se sentar melhor para nós cristãos de Mazés. Os sinais de fé estão fincados nesta terra de missão. Inúmeros missionários estrangeiros já passaram por aqui e, pedra a pedra, vão construindo a história. É importante desenvolver o dom da paciência. Os frutos vêm devagar. Aqui, quem tem muita pressa não consegue permanecer. Foi com a ajuda do projeto do Regional Sulum de São Paulo, CNBB, nós ganhamos o carro para poder nos locomover. Agora, graças a Deus, também conseguimos a casa. E agora o próximo passo, talvez, o desejo de construir a igreja para o povo. E os trabalhos de evangelização, que são catequese, que são formações, muitas formações acontecem aqui. Muitas vezes o carro dos missionários, transportamos doentes das aldeias até o hospital do distrito, carregamos os corpos dos que morrem, que tem que trazer. Então, são várias realidades que muitas vezes nós colaboramos. É uma pastoral diversificada da vida missionária, além daquilo que existem comum em todos os lugares. A igreja vai confirmando a fé e atestando os frutos da missão. O cardeal de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, visitou as comunidades locais para conhecer o trabalho realizado pelos missionários pertencentes à sua regional. Foram mais de 2.500 quilômetros percorridos em 5 dias. Nunca um cardeal esteve por estas terras. Ele foi recebido com festa e alegria por onde passou. Já posso ser missionário. Eu espero que aqui localmente nós tenhamos podido trazer um pouquinho de alegria, de esperança para o povo, para também os missionários que já estão atuando aqui. Eu pude constatar que o povo se alegrou muito com a nossa visita. E em todas as comunidades foram acolhidas festivas, muito alegres. O povo manifestou à sua maneira a sua acolhida, a sua alegria. Eu espero que no Brasil, em São Paulo, nas nossas dioceses do Regional Sulum,
a nossa visita aqui, também a comunicação daqui para lá, das experiências vividas, possa ajudar a aumentar, a ampliar a ajuda missionária aqui à Diocese de Pemba e a outros lugares onde isso for necessário. Mas de maneira muito especial a Diocese de Pemba, onde nós temos um compromisso, sim, de ajuda missionária. De maneira que a ajuda das dioceses, a ajuda das comunidades, a ajuda dos religiosos e religiosas para cá, possa reverter em benefício do desenvolvimento eclesial, social e solidário aqui na Diocese de Pemba. Uma das duras realidades e que gera insegurança são os ataques que vêm acontecendo ao norte do distrito de Cabo Delgado. Não se tem a autoria dos crimes bárbaros que vêm ocorrendo no escuro das noites nas aldeias. O clima de tensão gera instabilidade. Uma crise que precisa ser enfrentada também pela igreja. Uma igreja que não abandona os seus. É uma experiência de gratidão a Deus por esse chamamento, pela graça e pela a possibilidade da Igreja do Estado de São Paulo, com os superiores, me permitir ser este braço estendido, esta mão estendida do Regional Solum da CNBB, servindo esse nosso povo, essa nossa região, que quando cheguei aqui há mais de 2 anos que não tinha uma missa, não tínhamos uma missa. Pessoas que a gente toca mesmo na carne, na ferida, que já com muita idade avançada estão recebendo, após a catequese, o sacramento da iniciação. Então, de certa forma, isso dá assim, um sentimento de gratidão a Deus por participar dessas experiências que Deus vai nos concedendo no caminho. O distrito também foi castigado pelo ciclone Kenneth. Foi uma das regiões mais afetadas. Os sinais dos estragos vemos nas aldeias. São muitas as realidades que precisam ser gerenciadas pela Fraternidade Caminho, fundação brasileira que também faz parte do corpo de missionários que foram enviados. A comunidade se situa no distrito de Nangade, com o grupo Makonde, um grupo étnico bantu, que veio da Tanzânia, país vizinho a Moçambique. São exímios escultores em pau preto, sendo a sua arte conhecida mundialmente. Esta região chama-se Nangade. É um distrito que se localiza ao norte do país. É uma região habitada por população, na sua maioria camponesa. E também nesta região, a população alimenta-se de peixe. Da água doce, proveniente da lagoa Nangade. Por sinal, esta lagoa é a denominação do distrito, que é o distrito de Nangade. Aqui, uma igreja está sendo construída pela própria comunidade. A antiga de pau a pique já não comporta mais o número de fiéis, que ao som do sino se direcionam para o local, de modo a participarem das atividades propostas por estes líderes religiosos. Na verdade, a construção começou de um modo muito simples. Quando chegamos aqui em Nangade, já havia o alicerce. E quando chegamos, os próprios cristãos se reuniram e pediram: Senhor Padre, nós temos uma igreja que, como vê, é de barro, não cabe mais o número de cristãos. E nós cremos que a presença dos missionários aqui, a igreja tem que crescer um pouco mais.
foi quando a gente juntou forças com todo o povo nosso do Brasil, de benfeitores, de pessoas, e a gente começou a fazer essa grande campanha e hoje a gente pode ver um tijolinho colocado pela mão de cada um daqueles que se juntaram a nós nessa obra. O missionário não é só aquele que vem em missão, é aquele que ficou rezando por nós pela providência, pela saúde, pelo êxito da missão, mas é aquele e aquelas que estenderam as mãos e nos ajudaram hoje para que essa igreja pudesse chegar aonde chegou até hoje. Fala que nós vamos cuidar de você. Nós vamos cuidar de você, né? Você tá com fome? O confronto com a morte é quase diário. A fé desafia o homem condenado desde a sua primeira infância pelo alto índice de HIV e desnutrição, trazendo como consequência a mortalidade infantil. No hospital nós vamos, toda semana a gente passa 3 vezes na semana aqui no hospital para trazer alimento para todos os acompanhantes das crianças que estão aqui. Porém, todas as crianças em estado de desnutrição, nós assumimos a alimentação, tanto do pai quanto da mãe, para que eles possam permanecer no hospital, que a criança continue o tratamento. A desnutrição, tanto na região de Cabo Delgado, que é o nosso estado aqui, ela é altíssima. Os dados dos últimos tempos nos mostram que 90% das crianças são desnutridas, mas também elas vêm com doenças associadas. Geralmente no hospital elas vêm com SIDA, ou elas vêm com malária, ou tuberculose, ou algum tipo de virose, o que dificulta muito o tratamento da desnutrição. O HIV influencia assim na desnutrição da criança, porque muitas das vezes as mães não querem assumir o tratamento e a criança não faz a profilaxia e daí provoca a desnutrição na criança. Eles não aceitam a doença e não aceitam o tratamento, eles recusam o tratamento que o governo já dá a eles. Sendo assim, desta forma eles continuam proliferando a doença, mas também tem o caso da poligamia, que é muito comum aqui, então acarretando assim, mais um dano para eles, mais uma consequência disso. Porque a criança, através do leite materno da mãe, contamina a criança. Porque a criança não está fazendo nenhuma profilaxia e a mãe não está fazendo nenhum seguimento. A cultura está acima da fé. Mesmo que nós temos aqui muitos cristãos ou muito muçulmanos, para eles a cultura é muito enraizada. Então para eles trocar esse conceito demora muitos anos e muitas das vezes nem se consegue isso. Então sempre para eles a cultura vai valer muito. Na visita missionária, Dom Odile inaugurou o Centro de Combate à Desnutrição. Festa para a aldeia. Pois agora existe um local de ajuda e formação para as mães que precisam manter vivos seus filhos. Sejam bem-vindos ao projeto São Francisco de Assis.
Esse é nosso local de atendimento, onde Dom Odilo Scherer inaugurou para nós. O grande objetivo nosso aqui na África com esse projeto é cuidar de crianças desnutridas e em estado gravíssimo. Nós temos uma parceria com o hospital, onde a criança é atendida e logo chega o nosso projeto. Alimentamos as mães para que elas possam amamentar a criança, mas também estamos cuidando da criança para que ela possa ter uma alimentação saudável. Orientação para a mãe, alimentação para os seus pais e assim nós conseguimos tirar esta criança do risco de morte. A África me ensinou muito mais o valor humano, aonde não precisa de muitas coisas que nós temos, né, em outros lugares para ser feliz, mas o contato com a pessoa, o perder tempo com o outro, que na verdade se ganha mais do que perde. Mas a adesão, o carinho da acolhida, a força assim, de estar com o outro, não tem como você não estar aqui e não se envolver com a causa do outro. As comunidades religiosas vão se encontrando para amenizar as longas viagens. Uma parada na casa das Irmãs Salesianas, filhas de Maria Auxiliadora. Fomos recebidos no oratório, característica forte do carisma de Dom Bosco. Aqui, crianças cristãs e muçulmanas convivem em um ambiente de fraternidade e respeito. O seminário propedêutico na cidade de Montepuez é uma esperança para uma igreja com escassez de sacerdotes. Vocações jovens começam a florescer, como resposta ao apelo da igreja. Dom Odilo visitou o local, que fica entre belas montanhas de pedras. O vilarejo, que antes pertencia aos portugueses, traz características lusitanas em sua arquitetura e na devoção local. O santuário é dedicado a Nossa Senhora de Fátima. Quando ouvimos esse anúncio do nosso pastor que vinha cá, o cardeal, ficamos com muita alegria. Não sabíamos o que fazer, o que preparar para acolher uma figura dessas, mas ao mesmo tempo nos sentimos honrados termos esta visita, porque sim, ele vinha à nossa diocese, mas podia ir a um ou a outro lugar, mas entendeu ele escolher visitar o seminário, que por coincidência encontra-se também esse seminário no santuário. E nós foi uma grande alegria, é digamos, consolação da parte do Senhor, como Ele tem várias maneiras de consolar os seus fiéis. A igreja, como sempre, olha com muita atenção e particular atenção para a formação dos sacerdotes e não deixaria de ser como primeiro lugar a ser visitado o seminário onde formamos os futuros sacerdotes. É uma surpresa muito agradável. Nós iniciamos este ano sem um sonho igual, mas Dom Luís foi nos apresentando, foi nos dizendo que vai acontecer este fenômeno espetacular de graça de um cardeal que não vem até do nosso continente. Então, não conseguimos mensurar o evento. Então, significa que a nossa diocese de Pemba está a tomar dimensões missionárias universais, muito grande, acima daquilo que nós
esperávamos. Então, quanto a isso, a visita do cardeal é uma manifestação da grandeza e da projeção da nossa diocese. Com a comitiva de Dom Odilo, 2 novos membros missionários brasileiros incorporaram a missão. Sou o César. Meu nome é Rosane Chagas de Campos. Somos casados há 38 anos. Temos um filho, Tomás Chagas de Campos, 33 anos. Que ficou no Brasil, ele mora em São Paulo, trabalha lá. E nós viemos para cá, para trabalhar um pouco na missão, né, doar um pouco da nossa vida para a missão. Nós somos aposentados, somos da Diocese de Santos, moramos em Praia Grande. E é uma alegria podermos estar aqui agora, neste momento, com este povo. Que a gente ainda tem um pouco para dar, para partilhar com eles, né? Isso nos deixa alegre e nós esperamos que Deus nos dê essa força, né? Que a gente consiga realmente se fazer um com eles. Esse acho que é o nosso maior objetivo. Eu espero poder ajudar, poder fazer parte realmente dessa história da nossa igreja e da nossa ação missionária. É a Arquidiocese de São Paulo que mantém as 3 paróquias. A busca pelos recursos é um dos desafios enfrentados pelo diácono Domingues, secretário administrativo do Regional Sul 1 da CNBB. Nós precisamos investir em casas, veículos, precisamos ter a manutenção para que os missionários possam sobreviver, que é a alimentação, né, ter as condições de higiene, compra de suas roupas para o dia a dia. E precisamos também de dinheiro para investir, também no campo social, não só na evangelização. Com frequência, o continente da esperança é propagado apenas pelos seus aspectos negativos: guerras, fome, doenças. Entretanto, a África é sobretudo um continente jovem, com uma variedade inimaginável de panoramas, etnias, línguas, berço da humanidade. Neste contexto que a fé vai sendo cada vez mais enraizada. Cada missionário que aqui passou no decorrer dos séculos da era cristã foi deixando as marcas de Cristo. Então estejam conosco na oração, comentem sobre nós, falem de nós. Olha, há missionários lá, há um amigo meu, eu vi lá um barbudo feio ali que está ajudando aquele povo ali. Isso nos ajuda demais, saber que não estamos sós, porque aqui as distâncias são muito grandes, as dificuldades são grandes, às vezes vem a tentação de achar que estamos sós. Uma experiência do ID. Um ID repleto de renúncias, que nada em corrente contrária à cultura do ter, do poder e do ser, num desejo de conduzir o homem a Cristo, fazendo-o reconhecer sua filiação, sua origem, onde o Pai Nosso nos une em um só coração. Aqui o amor foi revelado. O sorriso largo nos confirma esta verdade. As sombras se tornam frágeis diante do sol da justiça. Este sol aquece a missão de cada dia, pois brilha como diamante entre as pedras, que por vezes insiste em esconder o valor destas pedras preciosas. Mas nada pode vencer o amor, pois ele é revelador da verdade. Ele é o gerador de vida.